Presidente, ontem a gente viu lá aquele show de horror na Globo lá, mas eu queria tocar num ponto que foi falado do senhor, que é a respeito do agro. O outro candidato disse que nunca se fez pelo agro. Que ele até falou assim: pode chamar o mais reacionário de todos do agro e pergunta para ele o que o Bolsonaro fez pelo agro. Que ele se colocou como o cara que mais fez pelo agro, depois se contradisse, falou mal da turma toda. Eu queria saber do senhor se isso é verdade. O que o senhor fez pelo agro muito mais, né, durante o seu mandato? Olha, como é que nós pacificamos o MST? Titulando terras. Sim. Tá? Geralmente eram pessoas que ocupavam posse. E eles não eram dono daquilo. Passavam um ônibus na frente da propriedade, o pessoal embarcava, era obrigado a embarcar para não perder a sua posse e invadia uma propriedade. Se começar lá atrás, com o Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de governo dele, tivemos em média uma invasão de terra por dia. Nosso governo passou a ser 4 por ano. A diferença começa por aí. O que nós fizemos pelo agro? Fizemos também pela população de maneira geral, com questão da arma de fogo. Uhum. A arma de fogo é seu legítimo direito à defesa. Facilitamos por decreto e portarias a posse e porte de arma de fogo. Também tivemos os CACs. Nós dobramos o número de CACs, colecionador, atirador e caçador. Já estamos chegando a 700 mil. Quanto mais armada a população de bem estar, mais difícil ela é de ser abusada por parte de marginais. O MST, por exemplo, nós acabamos com o dinheiro de ONG. Cheguei no BNDES, 0 para ONG. Tem ONG boa. Bicho, quando você faz uma quimioterapia, você mata a célula sadia também. 0 ONG para todo mundo. Zeramos. Que financiava o MST essa grana de ONG, né? Outras coisas que nós fizemos também. Quando você titula a terra, você dá dignidade para essas pessoas. Sim. Elas passam a integrar, por exemplo, a agricultura familiar. Passa a ser cidadãos, ser tratados com respeito. E quando o Lula falou ontem que temos um novo MST, a questão de uns 8 dias, eu não estou indo mais, porque é época eleitoral, né? Lá em Paraupebas, o pessoal do MST impediu a entrega de um pouco mais de uma centena de títulos da reforma agrária. Esse é esse tipo de pessoal. Quando fala que nunca invadiram, você vê imagens aí do passado. Eu tenho imagens terríveis, né? Geralmente o cara entrava numa propriedade, dava uma foiçada na perna do boi, e depois dava uma foiçada no cupim, deixava o boi agonizado e ia embora comer seu churrasquinho. Esse tipo de gente do MST. E isso daí nós acalmamos. O que acontece? Eu não trato esse pessoal hoje em dia, não queremos tratar com violência, tratamos com dignidade, titulando terras. Então o pessoal do campo, por exemplo, eles reconheceram a minha iniciativa de ir em fevereiro para a Rússia conversar com o Putin. Gente do meu gabinete não queria que eu fosse, a imprensa quase que de maneira geral bateu em mim, mas eu fui lá, conversei com o Putin e garantimos o fornecimento de fertilizantes para nós. Se isso não tivesse ocorrido, estaria ameaçada a nossa segurança alimentar e de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Você vê agora, a ONU mandou agora um representante para conversar com o Putin, ver se levanta aí essa barreira, né, para os fertilizantes russos voltar ao seu trajeto normal, né, para o mundo todo. Então, muita coisa foi feita pelo agro, além do Plano Safra, né, nunca se investiu tanto, vão bater recorde esse ano de milhões de toneladas de grãos produzidos no campo. Tivemos uma super safra de milho que vai influenciar diretamente no preço do frango, ovos e carne suína. Então muita coisa está acontecendo porque o homem tem prazer em trabalhar, ele não encontra mais dificuldade. Uma outra coisa muito importante aqui, eu pensei, até falei 2, 3 vezes aí fora, tinha muita gente, pensei que fosse dar alguma confusão, o novo marco temporal, que está claro na Constituição que eram as terras tradicionalmente ocupadas até a data da promulgação da Constituição. Deu seu faquinha e resolve. Não, pode ser a qualquer época. O placar está 1-1 no Supremo, mas se, por exemplo, isso for aprovado, se dobra a quantidade, né, o número o espaço de terra demarcada como terra indígena. Hoje nós temos o equivalente à região sudeste. 13%, né? Mais 13%, 13%, por aí, 13%, 13%, 14%. Mais que dobraria isso daí. Seria o fim do nosso agronegócio. Daí eu falei, no calor da emoção, eu tenho 2 opções. Entregar a chave para o presidente do Supremo Tribunal Federal ou falar que eu não vou cumprir. A mesma coisa, a festa. São centenas de pedidos, estão lá na Justiça, né? Para que se comece via portaria o processo demarcatório.
assim como quilombolas também pelo Brasil todo. É uma festa isso daí. Se você pega hoje em dia, vê o mapa do Brasil, e você pinta ali com essas áreas, parece um corpo com catapora. O nosso Brasil não aguenta mais reservas indígenas. Não pode, por exemplo, com esse novo marco temporal, se aparece um indígena numa oca na frente lá do Palácio do Alvorada, aquilo passou a ser terra indígena. Essa insegurança é levada para o campo. Vamos ter problemas seríssimos no campo. O homem do campo não vai admitir isso aí. E ninguém está contra o índio. O que nós estamos fazendo para resolver esses problemas? Também tratando o índio com dignidade. A questão dos parecidos de Mato Grosso começou lá atrás. Nós potencializamos. E tinha uma multa do IBAMA de 120 milhões de reais. Nós fomos atrás para resolver esse assunto, resolvemos. Nós temos um projeto lá no Congresso, desde o começo do ano passado, permitindo ao índio, se ele assim o desejar, fazer na sua fazenda, na sua propriedade, o que o fazendeiro faz do lado. E os indígenas, cada vez mais, eles estão do nosso lado. Eu lembro quando fui no Projeto Calha Norte, no início dos anos 90, o índio não deixava você tirar uma fotografia com ele. Porque ensinaram o pessoal da FUNAI daquela época, estrangeiros estavam lá, que aquilo tirava a alma deles. Na verdade, esse pessoal não queria que você mostrasse quem era um índio aqui fora. Se um médico, por exemplo, do exército, num pelotão de fronteira, chegasse um índio picado de cobra, ele tinha que atender escondido o índio. Não podia atender, a não ser que tivesse um médico da FUNAI ali do lado. Conversei na época com uma menina lá, que era enfermeira, e ela resolveu abrir para mim o jogo, né? Falou que ganhava um dinheiro pela FUNAI e o dobro daquilo de ONGs, para ela se manter leal a essas pessoas de fora que pregavam o tempo todo que nós éramos malvadões aqui no Brasil. Presidente, é nesse contexto que entra também esse discurso, essa narrativa toda, por exemplo, de Macron e companhia, Greta Thunberg e DiCaprio, que a Amazônia tem que ser preservada com essa visão idealista, né, do bom selvagem, para, no fundo, prejudicar o nosso agronegócio. Então ministro Ricardo Salles fechou muita torneira dessas ONGs também. Sim. E foi muito atacado por isso. É por aí, é um negócio, não existe amizade entre nações, todo mundo sabe disso aí, existe interesse. O Macron agora está com dificuldade, está uns 40 dias... Acabou a alegria o Macron, você viu o que ele falou? Falou, acabou a moleza. Vai ter que ter sacrifício. Congelar preço. Não pode mais usar gravata, como assim? Ar-condicionado desligado. Lembra na época que teve o apagão aqui? Está tentando tabelar, está perigoso de ar-condicionado, uma seca enorme lá. Inflação galopante. As florestas estão pegando fogo lá há 40 dias lá na França. A Alemanha voltou também a consumir energia de fonte suja, né? Carvão. E eles lá, por exemplo, o agronegócio deles lá, eles tinham obrigado a deixar 20% da sua terra repousando de um ano para outro. Acabaram com isso aí também. E outra coisa importantíssima, né? Agora estão nos procurando, que nós demos um grande passo para o acordo Mercosul-União Europeia em 2019 e depois resolveram bater na gente para a questão aí ambiental e agora em desespero, porque a fome está chegando lá, já é desabastecimento, inflação de alimentos está lá em cima e eles vão passar fome, infelizmente, ainda no corrente ano. E quero acelerar esse comércio, né, União Europeia e Mercosul. Estão vendo o Brasil como uma solução para sanar a fome deles, porque tem um problema lá com a Ucrânia, que de uma hora para outra pode sair mais nada, as pouca coisa tem saído da Ucrânia, pode não sair mais nada. E olha, senhor Macron, o inverno está chegando. Vai ser muito pior do que essa onda de calor, esse verão que vocês estão sentindo agora